E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jorge e no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre alguns livros de fantasia que eu considero que são curtos e dá pra você ler em um dia, talvez até menos se você ler rápido. Mas se você ler devagar, talvez dê pra você ler em uma semaninha aí, porque são livros curtos e que são bem fáceis de ler, pelo menos na minha opinião. Bom, o primeiro livro que eu acho que é um livro muito bom e é um livro que ele tem uma história que inspirou vários outros livros famosos de fantasia, como o próprio Harry Potter, que é o livro da Ursula K. Le Guin, que se chama O Feiticeiro de Terramar. Esse livro, ele é muito interessante porque ele é um livro de fantasia feito por uma escritora que era famosa na questão de ficção científica, e ele abre bases e portas aí para vários outros livros de fantasia, como Harry Potter, como O Nome do Vento. Ele introduz alguns conceitos que estão nesses livros. Então, ele é um livro que é meio rushado, assim, a história é um pouco rushada para os padrões de hoje, né? Que a gente tem livros de fantasia de 1000 páginas, 2000 páginas que explicam detalhadamente cada parte do enredo ali. Mas é um livro muito bom, que compensa ler, e é uma série que os livros eles são meio que desconectados, então você pode ler o primeiro Feiticeiro de Terramar e depois pode ler As Tumbas de Atuan, que são outros personagens, mas que se passam no mesmo mundo e tem referência aos personagens do primeiro mundo. Eu gostei bastante, eu li uma versão em português de Portugal, não vi muita dificuldade para ler em português brasileiro, mas eu sei que saiu uma edição agora não, acho que em 2017 ou foi 2015, mais ou menos, uma edição em português brasileiro. E é um livro que eu vejo assim na Amazon, que às vezes tá de promoção, você pega ele baratinho. E é um livro muito bom. Bom, o segundo livro, que eu acho que é muito rápido de você ler, é Um Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Esse livro, ele é um livro de fantasia, mas não é uma fantasia medieval. Ele é uma fantasia mais urbana, né, como a gente chama, o realismo mágico talvez, mas ele é um livro forte, assim, com várias questões de fantasia. O Neil Gaiman, ele consegue fazer isso muito bem, que é misturar o tempo atual com coisas de fantasia. E esse livro começa acompanhando o ponto de vista de uma criança e o que acontece ali, o que vai desenrolando a partir de um ponto que essa criança conhece outra criança que tem relações mágicas com o mundo ali. É um livro bem fácil de ler, é um livro muito tranquilo. Eu li ele assim em 3 dias, eu achei muito rápido até. Eu acho que também foi numa época que eu tava lendo muito rápido as coisas, não porque eu queria terminar logo, mas porque eu tava muito mais interessado na leitura, né, no hábito de ler. Às vezes a gente tem isso, né, tem uma época que a gente não consegue ler muito, mas tem uma época que a gente devora muitos livros em sequência. Nessa época aí eu tava lendo bastante, eu acho que tava lendo uns 2 livros por semana, e foi muito bom. Eu gostei muito desse livro porque ele meio que foi um respiro entre os outros livros mais densos que eu tava lendo. Bom, o terceiro livro, que eu acho que é um livro muito rápido e fácil de ler, é os livros da série O Caça-Feitiços. Eu já falei desse livro em outro vídeo, mas eu sempre gosto de citar eles porque são livros que você, se quiser, consegue ler em uma sentada, assim, em um dia, ler algo por algumas horas ali. E esse livro, ele tem uma construção de mundo bem legal. Eu gosto da forma como cada livro tem um plot, tem uma coisa que é construída nele e é fechado nele. Então você consegue ler o primeiro, se sentir satisfeito, e se você quiser continuar na história, você consegue ler os outros. Apesar disso, é um livro que é uma série que tem muitos livros, eu acho que tem mais de 12 livros. Então tem bastante coisa para você ler aí. E quando são livros bons, a gente gosta, né, disso. Então quem gosta de fantasia geralmente até prefere séries grandes, porque você consegue ter uma aventura épica ali. Esse livro a gente acompanha uma criança que se torna um mago, e o mago nesse mundo, ele tá mais para uma pessoa que, como se fosse um bruxeiro do The Witcher, mas sem os poderes de bruxo, né, de mutante. Ele tem os poderes ali, são relacionados à forma como ele
resolve os problemas é mais relacionado com fraquezas dos bichos, é meio que uma ciência, entre aspas. Então, sim, tem bruxas nesse livro, né? Então, tem poderes de verdade, mas os magos geralmente são só pessoas que estudam ali para poder fazerem os serviços de mago, que eles são meio que faz tudo, assim, em relações a criaturas mágicas e tal. É um mundo muito bem construído e a leitura é bem gostosa, assim, você consegue ler numa velocidade que às vezes até me assusta, porque é um livro que ele interessa muito. Então, quando vai chegando na reta final do livro, ele cresce muito na questão da narrativa, porque você fica muito curioso. Então você quer ler uma página atrás da outra até terminar o livro. Eu já li os 3 primeiros livros da série, gostei bastante e quero continuar para o 4º também. Outro livro que eu considero muito bom, de fantasia, é um livro que eu li há 1 ano mais ou menos. Ele é um livro brasileiro, é um livro de estreia de um escritor, que é O Reino em Ruínas. Ele é um livro bem simples, assim, na questão narrativa, porém, eu gosto da prosa, de como é escrito o livro. Ele é escrito pelo Felipe, lá do canal Contra Capa, e eu comprei esse livro quando ele lançou, é baratinho assim no Kindle, então vale a pena contemplar um escritor de fantasia medieval nacional e que tem uma prosa muito boa de ler. Eu li ele bem rapidinho, é um livro que não tem barriga, ele não te cansa na metade pro final, assim. Ele é um livro que é bem escrito, na verdade. Outro livro também do Neil Gaiman, que eu considero bem rápido de ler e bem fácil, é o livro chamado Lugar Nenhum. O Neil Gaiman, ele é famoso por Deuses Americanos, por Sandman, mas ele tem outras obras que são muito boas e que não tem tanta fama assim, e Lugar Nenhum é um desses. Nesse livro a gente acompanha um rapaz normal que meio que é jogado numa situação no mundo fantástico que ele não sabia que existia. Então o livro ele se passa em Londres, e só que a gente se acompanha a outra Londres, né? A Londres de baixo, que é uma Londres escondida, uma Londres fantástica à vista de todo mundo ali. Então tem várias criaturas, tem vários clãs. É uma construção de mundo primorosa, na verdade. Eu acho que esse é meu livro favorito do Neil Gaiman, dos que eu li até o momento, e nem tanto pelo plot em si, mas pela construção de mundo, que eu considero muito boa. Eu recomendo que você leia esse livro antes dos outros, porque esse é o meu favorito dessa lista, mas se você não quiser, pode começar pelos mais rápidos também. Daí tem um spin-off do Nome do Vento, que se chama Canção do Silêncio, porém esse livro ele é bem curto, porém eu não sei se ele seria tão bom de ler caso você não tenha lido O Nome do Vento. Então, se você tá aí saindo de uma ressaca literária ou de alguma coisa do tipo, de algum cansaço, e quiser ler alguma coisa no universo do Nome do Vento e já leu os outros livros, já leu o conto do Bast e não leu esse livro ainda, eu recomendo que você leia também, porque é um livro muito bom. Apesar da gente saber que o 3º livro do Nome do Vento nunca vai sair, mas dá pra gente conseguir mais um vislumbre daquele universo que a gente gosta tanto, né? Então, por esse vídeo é isso. Eu queria deixar essas indicações. Comenta aí embaixo se você já leu algum desses livros ou livros que eu poderia recomendar aqui. Eu acho que eu vou fazer um vídeo específico para cada um desses livros, porque são livros bem rápidos de ler, que tem uma história bem interessante. Eu acho que vale a pena. Tem outras séries de livros de fantasia que eu já li, que eu gosto também, só que elas são maiores um pouco, e eu não sei se caberia nesse vídeo. Mas, se vocês quiserem mais vídeos sobre livros de fantasia, eu acho que é o gênero que eu mais leio, eu faço também. Porém, se vocês quiserem vídeos sobre séries de ficção científica, outros gêneros, comenta aí embaixo também, que eu posso fazer de alguns livros que eu li e que eu gosto. Então, obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.